Bom dia a todos, um prazer estar aqui nesse momento de tão boas energias, né? De tão boas vibrações. Mas eu, como cristã, também acredito muito em tudo que vocês falaram, né? A gente, quando planta o bem, a gente colhe o bem. São percalços no meio do caminho, que muitas vezes temos que aprender a lidar, mas que faz parte, né? Afinal de contas, se alguém disse que a vida era um mar de rosas, só não falou que as rosas têm espinhos, né? Então, cabe a gente aprender a lidar com eles. E que tudo isso gera aprendizagem. Então, quando eu tive aqui, né, tudo bom, Leila? No primeiro momento, fazendo aqui a pesquisa de clima, né, a gente fez um pequeno diagnóstico, uma pesquisa de clima, para a gente poder conhecer um pouquinho da história. Foi muito bacana ver o resultado, né? Então, depois a Priscila vai apresentar esses dados para vocês, que eu acho que vai ser importante vocês também conhecerem e entenderem tudo o que foi, o que vocês responderam, o que isso gerou de informações, né? Mas de uma forma geral extremamente positiva, e isso é o melhor reflexo que a gente pode ter, principalmente quando a gente conta com a transparência e a sinceridade de vocês, porque contra fatos e dados não há argumentos, né? Então vamos lá, gente. A gente vai falar hoje sobre esse contexto, né, do assédio moral, mas antes, que é um assunto extremamente em pauta na atualidade. Eu sou psicóloga de formação, trabalho com consultoria de RH, então esse é um assunto que a gente está sempre trabalhando nas organizações por onde a gente passa. O mundo tem sofrido muitas transformações, vocês que estão no ambiente escolar, na minha época, né, eu tenho 44 anos, com orgulho de dizer, mas na minha época de escola, a gente lidava de uma forma diferente com muitas coisas, né? Eu brinco que eu tenho um monte de sinal, né? Eu tenho muito sinal, pegava muito sol quando era pequena. E logo que eu mudei de colégio, tinha um colega na minha sala que ele adorava passar o dia, ele dizia que brincava de ligar os pontinhos. Eu chegava em casa toda arriscada, né? Se fosse hoje, eu tô sofrendo bullying, porque no colégio que eu estudava, tinha... no São João tinha a rainha do milho e o rei do milho, né? Era assim que chamavam no colégio. Como eu era a novata da sala, o que é que aconteceu? Me elegeram para eu passar vergonha em todas as salas, que era assim, não, eu vou votar na menina da série X com o menino da turma tal, né? Então, gente, eu morria de vergonha, né? Mas hoje a gente... óbvio, né? Soube lidar com isso de uma maneira tranquila, de uma maneira madura, mas hoje a gente tem muitas interpretações daquilo que a gente fala. Então, a gente vai começar falando hoje, antes da gente entrar no assédio moral propriamente dito, que depois vocês vão receber uma cartilha que foi lindamente construída para vocês, para a gente ter mais argumentos, né? Entender um pouquinho mais. A gente vai começar falando sobre comunicação assertiva, tá? Por que a gente precisa falar de comunicação assertiva quando a gente fala de assédio moral? O que é que vocês acham que uma coisa tem a ver com a outra? A forma como falamos. Às vezes não é o que eu vou falar, mas é o como eu vou falar, né? Se a Carla tivesse chegado aqui e tivesse dito assim, bom dia. E ela chegou aqui diferente, cheia de energia, não é diferente a forma como a gente fala? Então, o nosso dia a dia, ele perpassa pela comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, né, é a capacidade da gente falar o que a gente quer falar de forma clara, objetiva, transparente, respeitando o espaço do outro. Eu estou falando de comunicação porque no dia a dia de vocês estão constantemente trocando ideias, vocês estão constantemente dando retornos, feedbacks aos próprios alunos. Eu estou com uma amiga que mudou para São Paulo e aí o filho dela tem 10 anos e o filho está tendo diversas dificuldades com a adaptação à metodologia da nova escola. Aí ela mandou umas fotos, né, das professoras corrigindo lá, e eu digo, meu Deus, que coisa fria. A professora falando, né, sim, como é que a gente conclui isso? Sim, não sei o que, eu digo, meu Deus, que coisa fria. Aí ela disse, Lise, tu tá achando frio porque tu é mais afetuosa. Mas ela está sendo bem específica naquilo que ele precisa melhorar na resposta.
explicando de onde veio a ideia, o porquê aquela ideia, enfim, né? Aí eu digo, realmente faz sentido a gente ajudar nesse processo de construção de raciocínio, de construção de argumentação, né? Mas, enfim. Então, a gente passa o dia a dia conversando com crianças, conversando com os nossos colegas, conversando com pais, tá? E quando a gente fala na comunicação assertiva, eu quero mostrar para vocês que saiu uma pesquisa sobre, na verdade era sobre inteligência emocional, mas uma pesquisa realizada por uma das maiores consultorias do mundo, chamada PageGroup, que ela avaliou, né, as habilidades 360 graus de gestores, de profissionais, na verdade, e eles disseram que as habilidades, uma das habilidades mais valorizadas no Brasil, uma delas é a comunicação assertiva, em terceiro lugar, com 31,1%. Porém, as habilidades mais difíceis de se encontrar, em segundo lugar, está aqui a comunicação assertiva. Entre a comunicação tem aquela pessoa que emite a comunicação e o receptor. E aqui no meio tem um ruído. Então, às vezes, a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. Às vezes, a gente é mais prolixo, aí a gente fala demais para chegar no ponto principal. E isso, às vezes, vai dispersando a pessoa. Então, a gente vai falar, inclusive agora, desses 4 passos importantes para uma comunicação ser assertiva. Primeira delas, a comunicação precisa ser correta, ou seja, o uso do português de forma correta, é a gente entender qual é o público que a gente está falando, se eu estou sendo assertiva com a minha linguagem, né? Esses dias, gente, vocês estão me conhecendo hoje, alguns pela primeira vez, mas eu sou uma pessoa extremamente, eu digo que minha vida é um livro aberto, né? E esses dias, o meu esposo, nós dois estamos no nosso 2º casamento. E aí, esses dias, ele precisou ter algumas conversas difíceis com as 2 filhas. Eu tenho 2 enteadas, uma de 14 e outra de 10, né? Aí ele, mas eu não posso conversar assim sobre isso com a pequena de 10. Eu disse, pode. Organize, se prepare, né? Use a linguagem correta e adequada, que ela vai entender o que você precisa conversar. Que é, né? Lá vai a tia Lizzie aqui sendo, né? Mas assim, a gente tem que trabalhar. Se é uma criança, ontem meu sobrinho de 5 anos passou o dia comigo e eu disse, olha, vamos fazer um combinado. A gente vai chegar em casa do colégio, a gente vai tomar um banho, a gente almoça, tem um tempinho de descanso, depois a gente tem a tarefa e aí depois você fica, tia Liz, tarefa, vai fazer logo que aí tu passa o final de semana livre. Então, os acordos, os combinados, tudo que vocês sabem disso melhor do que eu, né? Por favor, lá vai eu aqui falando disso, né? Que isso é o dia a dia de vocês. Mas a gente precisa, então, usar a linguagem correta, entender quem é o público que eu estou trabalhando, como é que eu vou me fazer entender a partir daquilo. E principalmente assim, por exemplo, a Priscila vai já apresentar para vocês os resultados da pesquisa de clima. Então, ela vai trazer gráficos, ela vai trazer números, ela vai trazer percentuais, ela vai explicar, eu aqui me metendo já, viu, Priscila? Ela vai trazer qual foi a pergunta, qual foi o resultado que isso trouxe. Por que é isso importante? Porque quando eu vou apresentar dados, eu preciso dizer de onde esses dados vieram. A gente acabou de trazer aqui uma pesquisa. Eu estou dizendo que foi uma pesquisa realizada pela PageGroup, que está lá no programa da CNN Tonight, quando falava de inteligência emocional. Eu estou trazendo dados, então, eu estou mostrando para vocês de onde vem essa informação, tá? Por quê? Porque às vezes no nosso dia a dia a gente fica muito nos achismos. Não, porque eu acho que você, né? Enfim, então a gente precisa ter esse cuidado. E aí um outro ponto, a comunicação, ela tem que ser objetiva. Na comunicação, menos é mais. Quando nós estamos trabalhando, principalmente no ambiente, né, de trabalho, quantas vezes a pessoa chega... Como é teu nome? Roberto. Ô, Roberto, sabe o que é? É porque, Roberta, hoje, assim, aconteceu, né, assim, quando eu fui sair de casa, aí a minha cachorra tava não sei o quê, aí o aluno quando vai dizer que não entregou a tarefa, né, às vezes, aí tia, sabe o que é? Aí quando foi ontem, eu deixei a folha, diga logo que você não fez a tarefa, né, que é mais prático. Então, a história da gente ser objetivo na nossa comunicação.
Às vezes eu poderia até perguntar, Roberto, na sua opinião, levando em consideração toda a sua experiência, o que é que você considera como pontos importantes ou um conceito de comunicação assertiva? Aí ela já tá, peraí, o que é mesmo que ela quer saber? Se eu dissesse, Roberto, o que é comunicação assertiva para você? Pronto, estou perguntando a mesma coisa, usando menos palavras e fazendo com que a comunicação seja realmente mais assertiva, porque eu estou indo direto ao ponto, tá? Faz sentido isso para vocês? Às vezes, né, o pessoal vem com aquele textão, ai meu Deus, lá vem, senta que lá vem problema, né? Mas, gente, olha que importante, né? A gente está, inclusive, falando aqui de mensagens de WhatsApp. Hoje, o WhatsApp é ou não é um meio de comunicação entre a gente? Só que eu preciso, às vezes, entender se aquele tipo de mensagem que eu vou passar, eu estou usando o canal correto de comunicação, né? Se às vezes eu costumo, vocês vão me perdoar a expressão mais informal que eu vou usar, às vezes a pessoa manda um e-mail, às vezes a pessoa manda lá um texto no WhatsApp, levanta o bumbum da cadeira e vai lá conversar com a pessoa, que às vezes é mais prático, a gente resolve, né? A gente ganha tempo nisso no nosso dia a dia. Então, às vezes, se eu for lá e for perguntar para Juliana, vamos resolver aqui, manda mensagem, aí outro manda mensagem, a gente não chega, então vamos, né, pega o telefone, liga, vai lá até a pessoa. A comunicação, ela também tem que ser adequada, nós falamos aqui, né, ao público, à linguagem, ao meio que nós estamos utilizando para falar sobre, então a gente precisa prestar atenção sobre isso. E um outro ponto da comunicação é que ela tem que ter uma estrutura. Vocês têm ou não têm conversas difíceis no dia a dia de vocês? O que a gente precisa entender, né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade de psicologia, tem uma das abordagens da psicologia que é o psicodrama, que a gente chama de psicodrama. E eu lembro que eu fui fazer um curso, e aí sobre as bases do psicodrama, e a mulher dizia assim, olha, faz de conta que essa almofada é o seu pai. Diga para a almofada, eu disse, senhora, eu não consigo conversar com a almofada, né? Mas são formas da gente se preparar, a gente estruturar um roteiro e a gente se preparar para aquele momento. Então, um convite que eu quero fazer para vocês, né? Muitas vezes, quando nós estamos no calor da emoção de um acontecimento, nem sempre é a melhor forma ou é o melhor momento para a gente falar. Então, às vezes, assim, sai, vai lá fora, respira, aproveita esse ambiente maravilhoso que vocês têm arborizado. Ou então, para não parecer que é doido, vai lá fora, dá um grito no meio da rua e volta. Bota aquela energia ruim para fora, né? Então, gente, seguinte, quando nós vamos ter feedbacks, conversas difíceis, nós precisamos nos preparar para. E essa preparação, ela faz com que a gente precise estruturar um roteiro. Às vezes, a gente precisa de papel e caneta, tá? Para a gente montar. Olha, eu vou começar falando isso, depois eu vou abordar esses pontos, para a gente ter... Oh, obrigada. Tá ali, tá sempre que tu precisar. Tá bom, eu vou botar aqui. Pronto. Muito obrigada pela gentileza. E aí, a gente então precisa estruturar o roteiro. Quanto mais eu tenho esse roteiro trabalhado, claro para mim, mais assertivo eu vou ser na minha comunicação. Faz sentido isso para vocês? Então, vamos lembrar dos 4 passos. Toda comunicação, para ser assertiva, ela tem que ser correta, ou seja, o uso da linguagem de forma correta, o português, as frases, né, o que a gente vai falar. Ela tem que ser objetiva, lembrando que ela tem que ser direto ao ponto, tá? Ela tem que ser adequada para o público que nós vamos nos comunicar e a gente precisa se preparar fazendo um roteiro, uma estrutura. Às vezes o pessoal diz assim, Lise, vamos gravar um vídeo, vamos. Peraí, vou falar disso, o que eu vou falar, como eu vou falar, como é que isso funciona na prática, pronto, vamos, né? Então, a gente monta um roteiro e fala para a gente garantir a assertividade e a objetividade. Aí não sai nenhum áudio de, cadê, que falou que não vou escutar áudio mais de 1 minuto, pronto. Ok, gente, aqui,
Por que que então, e aí o que que a gente precisa ficar atento, né? A comunicação assertiva, ela está numa linha tênue entre a agressividade e a passividade. Se eu, às vezes, vou no calor da emoção e me posiciono, eu posso vir para cá e acabar falando de um tom de voz errado, né? De uma maneira que não foi legal, não vai ser legal para outra pessoa. E a partir do momento que eu venho para o lado da agressividade, eu muitas vezes estou distanciando o outro de mim. Sim ou não? Ao mesmo tempo, eu posso vir para o lado da passividade. O outro fala, eu fico calado, não digo nada. Às vezes, esse lado da passividade, ele é importante para a gente processar o que a gente está colhendo de informações, para depois a gente se posicionar. Mas, às vezes, a gente precisa entender a passividade em que sentido? Coisas que acontecem que a gente precisa pontuar e que a gente se cala. Que às vezes você perde a oportunidade. Quando a gente vai trabalhar técnicas de feedback, por exemplo, existe uma técnica que a gente chama de 3 Fs. Fact, Feeling e Future. O fato que aconteceu propriamente dito, o sentimento que aquilo me gerou e o que a gente vai promover de ações futuras. Então, às vezes eu posso dizer, fulano, eu queria conversar com você sobre a tua postura lá que a gente teve na reunião, na palestra, no bate-papo, enfim. O fato de você ficar todo o tempo no celular, por exemplo, me desconcentrou. Você era um ponto de segurança para mim. E eu percebi que você não estava interessado. Então, aquilo ali me deixou desestruturado naquele momento que eu tinha você como um apoio. Então, vamos combinar o seguinte, no nosso próximo encontro, na nossa próxima reunião, fica atento, porque é muito importante essa sua postura. Então, né, eu estou dando aqui um exemplo geral, mas de uma forma prática para a gente falar. E aí, gente, a gente falou de comunicação assertiva, mas a gente vai falar de comunicação que gera resultado. Porque nem toda comunicação, ela gera resultado. Concordam? Às vezes eu estou com raiva de alguém e eu vou vomitar na pessoa. Tudo que eu estou engasgada aqui, que eu guardei e não falei, e tá gerando resultado para mim, porque eu estou colocando para fora. Mas será que está gerando resultado na pessoa, na mudança que ela precisa fazer? Nem sempre. Então, a gente chama de comunicação que gera resultado aquela que, ao finalizar, os dois lados tiveram ganhos e foram modificados positivamente. Toda comunicação que gera mudança de comportamento, que traz reflexão, que gera mudança de atitude, é uma comunicação que gera resultado. Faz sentido isso para vocês? Então, como eu falei, nem sempre a gente vai, óbvio, às vezes, pedir para uma pessoa, né, mostrar que ela errou, mostrar que ela precisa melhorar. Não é, às vezes, uma conversa fácil, às vezes a gente não se sente confortável, né? Mas se a gente souber ter uma comunicação clara, objetiva, adequada, que a gente se estruturou para, a gente se sente muito mais confortável para gerar resultado na pessoa do que se a gente não tiver esse roteiro previamente estruturado, ok? Então, quais são os maiores desafios de comunicação que vocês percebem no dia a dia de vocês? Eu preciso falar sobre o fato que aconteceu, eu preciso dizer para o outro o que aquilo me gerou de sentimento, porque a gente às vezes não fala de sentimento dentro do ambiente de trabalho, como eu me sinto, se foi legal, se foi ruim, né? Aquilo ali gerou em mim desconforto, e a gente fazer um acordo para o futuro, ok? Então, vamos lá, gente. Então, falado isso, fizemos esses alinhamentos, né? A gente agora vai entrar no conceito do que realmente é um assédio moral, tá? Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho, tá? Então, falar de assédio moral, como eu falei, hoje a gente tem mais acesso a informações que antes a gente não tinha, né?
É como eu falei para vocês, eu fui lá exposta a várias situações no que hoje a gente chama de bullying. E que, enfim, eu agora faço quando a pessoa terapeutizada que a gente, né, esquece aí algumas coisas e não me causou nenhum prejuízo nesse sentido. Mas a gente precisa ficar atento, porque no nosso ambiente, no nosso dia a dia, aquilo, eu vou pegar a fala da Priscila, né? Às vezes aquilo que eu falo pode ser interpretado de forma errada. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Óbvio, o que fala é importante, mas como eu falo, isso é mais importante ainda. Eu sei que às vezes no ambiente do dia a dia a gente tem, né, vai criando mais intimidade com as pessoas, então a gente brinca, a gente tem uma postura mais espontânea, só que a gente precisa ter cuidado para que às vezes essa espontaneidade não seja interpretada, né, de forma, tá me humilhando, tá me colocando numa situação desconfortável, constrangedora, né? Meu irmão esses dias estava no supermercado, aí ele foi lá pagar a conta no cartão, aí o caixa olhou para ele, né, demorou a processar, e o caixa olhou para ele e disse, momentos de tensão. Aí ele olhou assim, só se for pra ti, porque pra mim, né, mas enfim, né? Cada qual, às vezes a pessoa quer soltar uma brincadeira para ser mais, né? Vamos quebrar o clima aqui, e enfim, né? Enfim. Então, gente, a gente precisa ter esse cuidado, principalmente quando a gente vai dar feedbacks construtivos ou corretivos, tá? Imagina a gente precisar, e aí, né, como psicólogo, como RH de várias empresas, como eu já atuei, às vezes a gente precisa conversar com algum colaborador, porque ele às vezes está com algum problema e ele está com muito mau hálito. Ou ele às vezes não está com o odor na axila legal. Então, assim, tudo precisa falar, precisa, porque afinal de contas isso é a imagem dele, é o que reflete. Aí tu imagina eu chegar para ele e dizer assim, fulano, olha, porque fulano, tá todo mundo falando aqui que tu tem um bafo. Não é legal. Primeiro porque todo mundo é muita gente, concorda? Oferece um chiclete. Então, ou então a gente vai dizer, olha, fulano, deixa eu conversar aqui contigo. Eu tenho percebido que em alguns momentos o teu hálito está mais forte. Você está com algum problema de estômago, às vezes a gente precisa pontuar. Tudo é o como eu falo. Eu preciso falar, mas é o como eu falo. Ou da mesma forma, né, ter mais cuidado, ter mais atenção para a sua higiene pessoal, porque a gente está num ambiente que é quente, então às vezes, né? Enfim, então, gente, tudo é o como. Por quê? Porque senão a pessoa pode interpretar que está sendo ali, né, humilhada. Olha, está dizendo que eu tenho um bafo, ou está dizendo que eu né, não sou limpo, enfim. Então, isso é importante a gente ter cuidado. A gente acaba, às vezes, levando de uma forma mais extrovertida isso, mas a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente fala. Faz sentido isso para vocês? Uma outra coisa, né, que o assédio moral, ele é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho, tá? Então, a gente está trazendo um pouquinho da parte conceitual do que é o assédio moral para vocês, tá certo? Eu voltei, foi mal. Um outro ponto importante, né, assim, a gente precisa entender que o assédio, essas informações, provavelmente, algumas coisas que eu me baseei, inclusive, nas cartilhas que vocês vão receber para a gente já fazer um briefing, né? Então, é uma forma, às vezes, de violência. Né? Às vezes a pessoa quando vai almoçar, vocês vão ter um super almoço aqui daqui a pouco, que eu sei, né? Super feito no capricho. Aí, lá vai a pessoa que pega o primeiro prato, aí a pessoa vai, aí vocês dizem assim, lá vai o morta-fome, é o primeiro da fila, né? Alguém tem que ser o primeiro. Tem, né não, Carla? Alguém tem que começar. Mas às vezes são esses tipos de piadas, de brincadeira, que soam de forma
errada e que às vezes a pessoa não se sente. E aí o que acontece? Muitas vezes quem se sente assediado não fala. Ou então não tem a oportunidade de buscar e dizer assim, olha, essa forma como você está falando comigo não está legal, eu estou me sentindo constrangido e tal, entendeu? Então, olha a importância da gente ter essa abertura para a comunicação, porque às vezes a gente pode resolver um problema ali, no momento, do que deixar aquilo tomar proporções, tá? Vocês que lidam com a educação infantil, principalmente, né? Quantos pais rotulam os filhos aqui? Vocês sabem disso melhor do que eu. Ah, porque tu é muito desorganizado. Ah, porque tu é muito desatento. Ah, porque tu não presta atenção. Ah, porque... Né? E a criança vai absorvendo. Mal sabe ela, coitada, que está sofrendo assédio moral paterno, né? Enfim. Quando compara, exatamente, com outro irmão. Então, às vezes, isso é uma forma de assédio, porque você está causando uma violência psíquica naquela pessoa que está recebendo aquelas informações, né? Então, a gente precisa ficar muito atento, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, porque agora está bem ruimzinho de ler. Mas, por exemplo, ó, aqui são situações reais, tá? Um exemplo de gordofobia e assédio moral. Foi o que aconteceu com uma funcionária da rede de supermercados Extra em 2015. A empresa foi obrigada a pagar uma indenização a uma trabalhadora que se sentia discriminada pelo excesso de peso. Ela teve seu nome escrito em um hipopótamo de brinquedo que ficou exposto na recepção por onde passavam os trabalhadores. Misericórdia. Imagina, né? Passar por uma situação constrangedora dessa, tá? Eu trabalhei numa empresa de call center, certo? A gente tinha 9.000 funcionários. E o que era que acontecia? A gente tinha, de uma forma positiva, um modelo de gestão à vista, que a gente tinha todas as metas, os indicadores de todo mundo. Mas teve uma época que a gente precisou, inclusive, desligar essa gestora, porque ela colocava um brinquedo, um palhaço lá, o que era, na pessoa que estava com o pior resultado. Pode? Não pode. A gente está expondo a pessoa a uma situação, né, onde ela está sendo ali ridicularizada por ela não estar conseguindo atingir a performance, tá? Só que às vezes, gente, isso aqui perpassa tanto por um contexto, e eu fico tão feliz de estar aqui falando isso para vocês, porque eu sou uma das maiores defensoras de que a responsabilidade da educação não é só da escola, ela é compartilhada com os pais, né? Só que a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, quantos pais terceirizam para vocês isso, né? Como vocês têm um papel importantíssimo na educação infantil. E muitas vezes a gente precisa vir desde essa base do que vai sendo construído, aprender que não é legal esse tipo de comportamento. Só que às vezes a gente está num ambiente que faz com que esses comportamentos sejam potencializados. Mas quando a gente começa, desde lá de pequeno, olha, isso não é legal falar assim, né? O coleguinha vai ficar triste, tá? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Quando a gente vem, às vezes, com um discurso dentro do que é a linguagem que as crianças possam entender, a gente vai fazendo o que muitas vezes os pais não fazem em casa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que vocês têm, tá? O fato o outro exemplo lá, né? O assédio vertical do chefe com funcionários e funcionárias. Em fevereiro de 2016, o Tribunal do Trabalho condenou o Bradesco a indenizar por assédio moral uma profissional chamada de Gerente Gabriela, pelo superior. O funcionário referiu-se aos versos da música, né? Aquela Eu Nasci Assim, Eu Morri, né? Da Gabriela. Cadê? Sim. Para dizer que sua subordinada era incompetente para cumprir suas metas. A relatora afirmou que a atitude do gerente era de contínua perseguição e prática, não sei o que, as situações humilhantes e constrangedoras caracterizando assédio moral. É aquela pessoa que não muda. Ele queria dizer que a funcionária não mudava, só que existiam outras formas, só que ele acabou rotulando de Gerente Gabriela. Né? Então, assim, é o que a gente acabou de falar dos rótulos há pouco, né? Então, a importância da gente ter esses cuidados.
Ah, a pessoa vai ter que trabalhar aqui num horário que ela não pode, não tem permissão de ir ao banheiro. Não pode. Por exemplo, uma outra coisa, exposição de funcionário e funcionária ao ambiente virtual. A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque tudo a gente tira foto, tudo a gente quer postar. A gente precisa, como eu falei, quando a gente está num ambiente que a gente tem informalidade, essa brincadeira que é saudável, ok. Só que a gente precisa entender, às vezes, um comentário que a gente faz, se aquilo ali tem uma intenção positiva ou não, tá? Então é só esse cuidado, porque eu sei, né, os homens que eu sei que também estão muito aqui presentes, tem uma maneira mais informal, vai jogar futebol, essa aqui é uma perna de pau, não sei o quê. Quando a gente percebe que tem clima para isso, e que isso não vai ser interpretado errado, ok. Mas quando a gente percebe que isso é o bom senso, exatamente. Quando a gente percebe que aquilo ali não tem uma intenção positiva, aí é melhor a gente guardar o comentário pra gente, tá? E aí esse é o cuidado que a gente precisa ter, como eu falei para vocês, principalmente nas situações onde nós precisamos corrigir comportamentos. A forma como a gente fala, né? Para as palavras corretas, da forma correta, com uma entonação de voz correta, isso vai ser muito mais servir de aprendizado do que se eu chegar... Quantas vezes... E aí, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente, numa situação ou outra, a gente pode dar um feedback de forma errada, de forma pública. Você quer corrigir o comportamento de alguém, em vez de você chamar a pessoa e conversar, você... Ei, menino, não sei o que, né? Enfim, então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Tá fazendo sentido para vocês, gente, essas colocações? Sim? Isso é o principal, né? É o fazer sentido. Retirar autonomia ou contestar a todo momento suas decisões, sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que ele atualmente executava, provocando a sensação de inutilidade ou incompetência, tá? Isso aí, às vezes, eu falei para vocês, eu trabalhei numa empresa de call center que a gente tinha 9.000 funcionários. E aí, às vezes, a pessoa voltava do retorno de afastamento, mas ninguém queria trabalhar com a pessoa. Bota ela lá no RH. O RH era a casa que tinha um coração do tamanho do mundo, né? Coração de mãe, sempre cabia mais um. Só que quando a gente chegava lá no RH, que a gente ia acolher aquela pessoa, a gente ia procurar conhecer o que ela tem de bom, porque de bom ela tem alguma coisa. Então, o que a gente tem de bom que a gente pode colocá-la aqui para ela se sentir útil, para ela se sentir... Porque às vezes a gente percebe que algumas organizações por aí, não, fulano tá ali, a gente deixa ela ali, eu tô quase para mandar ali para casa, pagar o salário dela para ela ficar em casa, que ela não faz nada, né? Só que às vezes a gente não tá ali, ou tem uma conversa para dizer, aqui é o ambiente que você quer ficar, né? Vamos conversar sobre, tá? A gente também, gente, passar tarefas humilhantes, gritar ou falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores, né, que sejam ofensivos, não levar em conta os problemas de saúde que às vezes as pessoas têm, criticar a vida particular, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias. Quem chegar atrasado vai fazer uma dancinha, né? Então, atrasado. Não, ok? Ok. Postar mensagens depreciativas em grupos de redes sociais, né? Ou então, vocês já viram, às vezes, aqueles casais, assim, eu já vi vários, né? Aí, como é que mesmo teu nome? Juliana, fala pra tua mãe, né? O pai dizendo pra Juliana, fala pra tua mãe que... Pai, ela tá aqui do lado, me poupe, né? Fala tu. Não, né? Assim, que aí você quer ignorar a pessoa, aí não fala, né? Tem algumas situações que acabam acontecendo dessa forma. Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais colegas, desconsiderar ou ironizar as opiniões da vítima, retirar cargos e funções sem motivos justos, impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das outras pessoas, delegar tarefas que são impossíveis de serem cumpridas, tá? Isso é importante. Manipular informações, a vigilância excessiva, limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que ele permanece lá. E aí, gente, a gente está falando aqui de colaborador porque nós estamos abordando o assunto como um assédio moral no trabalho. Mas lembrem-se que vocês fazem a gestão da sala de aula de vocês, muitos de vocês, né?
Então, às vezes, isso pode impactar também, frente a essas atitudes, com algum aluno de forma específica, tá? E que, à medida que isso chegue, às vezes, para os pais, o cuidado com a interpretação, né? Então, a história da comunicação assertiva que eu trouxe falando inicialmente para vocês. Por fim, advertir arbitrariamente e instigar o controle de um colaborador por outro, criando um forte controle fora do contexto da estrutura hierárquica para gerar desconfiança e evitar solidariedade entre os colegas. Então, tipo assim, você colocar um par para ficar ali, né, ó, ver se ele está fazendo certo, acompanha direitinho. Uma coisa, não tem problema nenhum, muitas vezes os novatos, né, como a gente falou, temos várias pessoas que chegaram recentemente aqui no colégio, às vezes você precisa estar ali com alguém que tem mais tempo de casa para você ir aprendendo a cultura, a rotina, os processos, mas tudo é a forma como isso é feito, a forma de parceria, né? Que a parceria é a forma mais saudável possível. O que a gente falou até aqui fez sentido para vocês? Dá para gerar uma reflexão em relação às vezes, às nossas atitudes? Eu não estou dizendo, gente, que aqui, né, ninguém é, nem Deus, se eu pegar a fala do seu Ricardo, nem Deus agradou a todo mundo que dirá nós, né? Mas a gente precisa estar mais atento, às vezes, à nossa fala, ao nosso comportamento. Como eu falei, um ambiente extrovertido, um ambiente, às vezes, mais leve, né, onde a gente possa brincar e tal, é excelente. O que a gente precisa entender, às vezes, é só a intenção da nossa fala, da nossa brincadeira, para que ela não seja interpretada de forma pejorativa. E aí, por hoje é só da minha fala. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês para a gente falar sobre esse assunto. Espero que tenha feito sentido o que a gente falou aqui sobre comunicação, sobre assertividade, né, para a gente ter esse cuidado e que vocês possam, enfim, agora mais do que nunca, ter essa cartilha aí como um norteador também para o dia a dia de vocês, ok? Então, muito obrigada. E já me sinto em casa, viu, dona Carla? Já sou ágape também, viu, aqui?